O tema educação é, por si só, muito caro para a sociedade, quase um ato de resistência em tempos de mudanças tão radicais e rápidas. Formar cidadãos não é certamente a coisa mais fácil do mundo. Mas quando a gente leva esse assunto lá para o ensino superior, quais são as dificuldades e as oportunidades de comunicar a grandeza de um diploma? Eu também quero saber. Discorrer sobre esse mundo acadêmico, eu recebo hoje duas profissionais que respiram a educação na sua rotina. Então, com vocês, sejam muito bem-vindas a Caroline Simor da Silva, que é assessora de imprensa da Universidade de Passo Fundo, a UPF, e a Cláudia Lunks Schmidt, que é a diretora de marketing e relacionamento da Universidade de Fevale, que fica aqui em Novo Hamburgo. Então, sejam muito bem-vindas ao Fala Mercado. Obrigada por participar. Meninas, como é a primeira vez que vocês participam, eu vou logo avisando que neste programa o protagonismo é do mercado. Preparadas? Sim. Então vamos nessa. Pra gente começar o papo, eu queria ouvir um pouco de vocês. Quando se trata de comunicação, qual é o diferencial quando a gente leva isso pra educação? O que tem de diferente nessa comunicação? Quem começa? Vamos lá, Cláudia. Vamos lá. Bom, na universidade a gente tem uma preocupação em realmente poder levar para a comunidade, levar para os alunos comunicação acessível, né? Que seja de fácil entendimento, né? Porque se a gente for pensar, claro, tem os diferentes níveis dentro de um curso, né? Ele começa realmente do início, né? Vai dando uma complexidade maior na medida que ele for evoluindo, né? Mas se a gente for pensar em relação a outros conhecimentos que a gente desenvolve na universidade, né? Às vezes pode ser um tanto complexo, né? Quando a gente falar, principalmente na área mais de pesquisa, né? E aí como levar isso realmente para os alunos, para a comunidade, né? Então, acho que a comunicação tem um papel importante no momento que ela faz com que isso fique um pouco mais acessível, um pouco mais amigável, né? De fácil entendimento por todas as pessoas que vão realmente ter acesso àquele material, àquela matéria, aquele mais palatável. Artigo. Isso, que fique mais fácil de entender, né? E aí o objetivo realmente, acho que isso é um grande desafio da comunicação, né? Fazer com que isso aconteça de forma tranquila para a comunidade, né? Eu entendo que faz todo sentido, né? E eu acho que a gente tem um papel, enquanto comunicação dentro das universidades, de desmistificar algumas questões que estão ali no senso comum da sociedade, né? Da comunidade. Que a universidade ela é inacessível, que a universidade ela é distante, que a universidade ela não é próxima da comunidade. Então, eu entendo, e lá na UPF a gente faz muito esse movimento, e eu acho que a gente vai falar sobre isso mais especificamente depois, sobre a comunidade, né? Está muito dentro desse nosso desafio, né? De desmistificar algumas questões. A pesquisa, a ciência, a inovação, a tecnologia e o próprio ensino superior, né? Existem muitos níveis, existem muitas opções, existem muitas oportunidades, são muitos públicos né, que a gente fala com muitos públicos ao longo do dia. A Carol dando spoiler no meu roteiro aqui, Carol. A gente fala com muitos públicos, né? Então, esse desafio é a gente levar o ensino superior, as suas diferenças, as suas qualidades, as suas peculiaridades e conseguir conversar com todos eles, né? Bom, vou pegar então o gancho do spoiler da Carol, falando em muitos públicos, porque era exatamente isso que eu queria explorar um pouquinho mais com vocês, que assim, para contextualizar a nossa audiência, quando a gente está falando de uma universidade, a gente está falando de um ensino superior com muitas opções de cursos, de graduação, de pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, diversos níveis das áreas de conhecimento também. Isso significa que existe uma cadeia gigantesca de públicos de interesse. Então, eu queria que vocês explicassem um pouco mais, assim, em termos de comunicação, com quem vocês precisam conversar, né? Assim, só eu pensando aqui, o público docente, os alunos, o discente, né? Os alunos, toda a parte de funcionários, comunidade, governo, deve ter mais gente aí. A Fevale, né, assim como a UPF, também é uma universidade comunitária, né, então ela tem essa preocupação em atender esses diversos públicos, né, que nem esses que tu citou, né, então a gente já começa interno, né, que são com os nossos funcionários, né, daí fornecedores também, né, toda a parte, os alunos, né, universidades do Brasil, do exterior também. Quando a gente for pensar em públicos, a gente tem dos mais diversos, né? O poder público, né? Como a gente é uma universidade comunitária, então
tem essa proximidade muito, né? Tem uma proximidade muito grande com o poder público, né? Porque a gente, na verdade, desenvolve projetos que atendem a comunidade a partir das demandas que o poder público também nos traz, né? Então, são dos públicos mais diversos possíveis, né? E quando a gente fala também de alunos, né, a gente está falando também da família dos alunos, né? Porque muitas vezes eles entram no curso, a gente tem uma característica muito forte com isso também, né? Que os pais acompanham muito os alunos no início, principalmente no início, né? Então, tu também tem que falar para o pai para trazer o aluno, né? De certa forma, né? Então, assim, os públicos são os mais diversos. Ali, a gente, em Novo Hamburgo, atende a região muito do Vale dos Sinos, Vale do Paranhama, já um pouco do início da encosta da Serra, né? Então, a gente tem um público amplo ali. Mas se a gente for pensar, né, que hoje em dia a gente tem muitos convênios, né, com outras universidades, tu fala pro mundo, né? Tu não fala mais só para ti ali, né? Tu fala para todo teu entorno, né? E o mundo em si, né? Eu acho que esse é um desafio também, porque a gente continua falando com o local, né? E nós somos uma universidade comunitária, a Universidade de Passo Fundo, ela fala diretamente com 150 municípios da região norte do estado. Nossa. Então, a gente tem muitas áreas para atender, né? É o agro, é o serviço, é a educação, é a saúde, são várias áreas para interagir, né? Aí, fora isso que falamos agora, né? É o mercado, é o poder público, são as outras instituições, e eu entendo que o desafio também é conseguir falar com cada um desses públicos, né? E atingi-los de alguma maneira, né? Porque o desafio da comunicação é a gente conseguir levar a informação e fazer com que aquela informação, tanto do mestrado, do doutorado, da graduação, de um curso de extensão, de um serviço que as universidades fazem muito, né? Serviços com a comunidade, cheguem até essas pessoas, né? Então, como estabelecer o tom de voz dessa comunicação, como falar com essas pessoas, como fazer com que isso chegue até lá, né? Então, eu entendo que as universidades, e eu vejo, claro, olhando para os comunitários, porque é mais o nosso chão, né? Sim. Mas eu entendo que as universidades têm esse desafio de falar com vários públicos, em várias áreas, em vários momentos, né? E aí a gente tem uma cidade que está super desenvolvida, a outra que está começando a buscar agora, e aí a gente tem conversa aqui com a capital, conversa com outros estados. Ao longo do tempo, a gente vai se envolvendo com outros processos, porque os nossos professores, por exemplo, fazem pesquisa com universidades do Brasil inteiro e do mundo todo, né? Então, a gente também se conecta, de alguma forma, com essas universidades, né? O PF tem convênio com 79 instituições de fora do Brasil. Nossa. Então, os nossos professores estão lá pesquisando e trazem essas pessoas para dentro da universidade e, de alguma forma, a gente tem que comunicar com elas também. E aí, esse também é uma ponta que a gente tem que amarrar na hora de comunicar, né? Vocês, as duas, trouxeram uma questão importante aqui, que é, tanto a Fevale quanto a UPF são universidades comunitárias, né? E o que já é naturalmente um esforço de todas as universidades ou faculdades, inclusive, de estarem inseridas nesse ecossistema de comunidade, vocês trazem isso com muito mais força, né? Então, a Carol trouxe, né? Poxa, são 150 municípios. A Cláudia trouxe todos os vales ali, toda a encosta da terra, enfim, da Terra, ótimo, né? Da Serra. Então, também há uma conversa com uma comunidade muito maior do que Novo Hamburgo, muito maior do que Passo Fundo, que já seria um desafio naturalmente importante, mas vocês trazem muito esse senso de comunidade. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre essa comunicação, assim, que tipo de comunicação se faz, que tipo de ações se fazem com a comunidade, para que vocês estejam, as universidades, então, inseridas nesse ecossistema comunitário, mas que essa comunidade também veja as universidades como agentes importantes de mudança na sua região, né? Na Universidade de Passo Fundo, a gente tem muito forte esse contato com a comunidade a partir dos projetos de extensão. São projetos e programas de extensão vinculados a cada curso, a cada programa de pós-graduação. E aí, por meio dos nossos professores e dos nossos acadêmicos, e a gente tem um envolvimento muito grande dos acadêmicos nesse processo, a gente sai da universidade e vai até a comunidade. Então, a gente tem vários projetos, por exemplo, na área de saúde, né? A gente tem atendimento nos serviços públicos, a gente atua nos hospitais da cidade, a gente vai nos bairros, a gente atende na área da medicina, da psicologia, da fisioterapia, da educação física, da nutrição. E aí, dentro desses temas, a gente tem projetos que são aplicados na comunidade.
A gente tem muito forte também a área do direito lá na universidade, então a gente presta atendimento gratuito para a comunidade na área civil, na área penal, na área tributária, a gente faz imposto de renda gratuito para a comunidade, por exemplo. Então chega essa época do ano, essa época que estamos vivendo agora, e a comunidade vai até o PF. Então lá a gente tem esse contato muito forte através dos projetos de extensão. É a nossa forma de sair da universidade, e a gente fala muito isso, né? A gente tem que sair da sala de aula, sair do laboratório e ir até a comunidade. E a gente faz muito isso através dos nossos professores e alunos e dos projetos de extensão. E isso, ao longo do tempo, e aí a UPF vai fazer 57 anos agora, se cria um vínculo, né? A comunidade conta muito com a universidade, e acho que esse é um perfil muito das comunitárias, né? As pessoas já esperam que a universidade faça tal coisa, né? Faça tal projeto, faça tal ação. Então é meio que um ciclo, um círculo assim, né? Que hoje funciona através da universidade, seus projetos e a comunidade. Legal. Cláudia? Eu acho da mesma forma eu iria ir pelos projetos de extensão, né? A gente tem características bem parecidas, né? Então, acho que, de repente, trazendo um exemplo, a gente tem também projetos na área de saúde, na área do direito. Saúde é muito forte, né? Mas também em outras áreas, né? Na área da tecnologia, a gente tem projetos com as prefeituras, né? Então, são uma extensão grande de projetos, né? Mas, assim, o que é legal é que a gente vai com os alunos, né? Professores e alunos para a comunidade. Então, se tem um projeto de empreendedorismo, por exemplo, né? Que trabalha a questão da panificação, né? Tu vai com um grupo de alunos que são da área da gastronomia, da nutrição, da área da gestão, leva para a comunidade esses conhecimentos, né? Para que eles mesmos possam desenvolver, né? Os seus negócios nessa área de panificação, como eu dei o exemplo, né? E alguns momentos são na comunidade. A gente tem projeto de uma cozinha comunitária, por exemplo, né, num dos bairros, né? E depois essa comunidade também vem para a Fevale, conhece a estrutura da Fevale, conhece o campus como um todo, né? E conhece outras possibilidades de utilização dos projetos, né? Se a gente for pensar, ele participa de um projeto de extensão na área de empreendedorismo para aprender a fazer pão e vender, mas ele pode usar os serviços da área da saúde, da área do direito, né? Então, essa troca, né? Essa via, né? De dois lados que é importante, né? Ele tem que se sentir valorizado, importante, né? E dentro da Fevale, como fora dela também, com os projetos que são apoiados pela Fevale, né? Pelo que vocês estão me trazendo, eu consigo entender que existe um sistema de retroalimentação entre comunidades e universidades. Porque da mesma forma que vocês adentram essas comunidades e fornecem para eles muito da sua estrutura, né? Vocês também são subsidiados por essa comunidade, né? Seja por pesquisa, seja por trabalho de campo, seja por ouvir essas dores, né, das comunidades. Então, só, assim, é isso mesmo ou entendi errado? Não, acho que é um processo muito orgânico, assim, que é construído ao longo do tempo, né? E aí eu falo do meu lugar de fala, que é da universidade. A gente tem uma relação muito próxima com a comunidade, seja pelos projetos de extensão, seja pelos cursos, seja pela própria presença da universidade na cidade. As pessoas passam a contar ao longo do tempo com a universidade, né? Então, a gente recebe demandas da comunidade. Será que podemos fazer um curso aqui na minha empresa? Será que podemos oferecer um serviço aqui no meu bairro? Será que o pessoal da psicologia poderia vir na minha escola conversar com as crianças sobre um assunto que está aí né, em voga agora na sociedade? Então, esse processo ele vai se construindo e ele se torna orgânico ao longo do tempo. Então, a universidade ela está inserida na comunidade, ela vive a comunidade e a comunidade também vive um pouco ela. Legal. E até agora teve a mudança de prefeituras, de prefeitos, toda a gestão mudou, é verdade, né? claro. Então é feito também, né, um levantamento por parte do poder público, né, daqueles projetos que estavam andando bem, que estavam dando tudo certo, e até novas estratégias, né, dos próprios governos, assim, realmente a gente poderia pensar alguma coisa mais voltada para a saúde mental, que agora é um assunto que realmente vem se trabalhando bastante. Então surgem novas demandas, que pode ser do poder público, pode ser das empresas, né? E toda essa necessidade é trazida para a universidade, e aí a gente discute, né, em relação aos colegiados, com os cursos, né,
com a própria universidade, para ver se a gente consegue dar conta daquela demanda, né? Porque são demandas, às vezes, um tanto complexas, pesadas, né? E a gente também tem que levar em consideração que são alunos sempre envolvidos. Então, às vezes, tu consegue envolver alunos mais de início de curso, eventualmente tem que ser alunos já um pouco mais no final, às vezes tu consegue colocar dentro de um estágio, né? Então, tudo tem que ser muito bem estudado, que a gente também tem um processo de aprendizagem em tudo isso, né? A gente não pode pensar também, largar algo muito complexo para um grupo que ainda não está preparado para aquilo, né? Então, a gente sempre tem que estar analisando todos esses aspectos para ver se a gente consegue realmente dar conta daquela demanda, né? A gente falou bastante em desafios, né? E eu queria falar um pouco também de oportunidades, porque se a gente for olhar, ainda que as universidades, especialmente as comunitárias, como é o caso de vocês, tenham muito forte essa questão social, no final das contas, todo mundo precisa vender, né? Então, assim, os alunos ou a captação de novos alunos, que são, na verdade, os clientes das universidades, precisam ser captados. Então, eu queria também ouvir um pouco de vocês, assim, esse outro lado de oportunidades de comunicação, que é como atrair, né? O que faz parte da estratégia de comunicação de vocês quando se fala em atração de alunos, que é quem vai pagar o boleto no final do mês, né? Sim. A gente trabalha muito organicamente, enquanto assessoria de imprensa, a gente dá um suporte para captação e para parcerias que a gente tem de publicidade e mídia digital, por exemplo. A gente ataca muito nisso hoje, no sentido de desenvolver estratégias para alcançar, né, para sair da bolha. A gente precisa sair da nossa bolha, né? Então, a assessoria de imprensa trabalha muito com conteúdos orgânicos. E, nesse sentido, a gente busca mostrar os diferenciais que a universidade tem. E aí a gente consegue trabalhar essa parte social. Então, a gente tenta captar o aluno, né, mostrando para ele que ali ele vai ter uma universidade que vai pensar na comunidade, que vai pensar, né, no seu entorno, que vai buscar resultados que vão impactar na sua vida. Então, a gente tenta mostrar nos conteúdos ali, mais do nosso dia a dia, esse trabalho tenta dar visibilidade ao dia a dia do aluno, ao dia a dia do professor, ao dia a dia da comunidade, ao aluno lá na comunidade prestando o serviço, né? A parceria que nós temos com os municípios próximos, né? Então, a gente circula, mostra onde é que nós estamos e a gente tenta fazer isso, né, dentro dos nossos conteúdos ali e busca essas plataformas para alcançar esse pessoal. Mas é um desafio muito grande mesmo, porque o mercado ele é diverso, ele é agressivo muitas vezes, né? Nós temos limitações enquanto universidades comunitárias, a gente costuma dizer que é pública não estatal, né? Então, a gente tem algumas peculiaridades e algumas coisas que a gente não pode fazer, né? Então, isso nos limita um pouco, mas, de certa forma, nos dá outras possibilidades, né? Então, a gente busca, no nosso dia a dia, buscar atores da nossa rotina para mostrar o que eles estão fazendo, quais são os diferenciais da universidade, né? Aonde que a universidade impacta na tua vida. E aí, a gente consegue mostrar que a comunidade está ali sentindo a universidade e pode contar com ela. Então, é importante você fazer um curso ali conosco, é importante você continuar sua formação ali conosco, né? É importante você construir a tua vida e se qualificar a partir do ensino na universidade. Cláudia. Bom, e eu acho que, além disso tudo, né, que a Carol já falou, é interessante a gente trazer que, querendo ou não, nosso grande público é o jovem, né? O jovem que está saindo do ensino médio. Esse ainda é o nosso grande público, apesar de que a gente quer buscar outros, né? Uma segunda graduação, né? Mas o principal... Porque a gente for pensar, tem o ensino médio, que aí é o primeiro vestibular, né? Tem transferência, que também pode ser um alvo. Tem segunda graduação, que também pode ser um alvo. Tem aí outras oportunidades, tem né? Pós-graduação, né? Que seja só a especialização, sim, educação continuada, doutorado, né? Mas se eu for pensar em relação ao ensino médio, a gente já começa, às vezes, lá no primeiro ano do ensino médio, né? Já trabalhando com esse aluno, levando ele para a universidade, trazendo a universidade para dentro das escolas. Então, isso é um trabalho bem grande, assim, né? De tu levar os diferentes tipos de curso, porque esse aluno de 14, 15, 16 anos, às vezes não entende, né, o quanto de diferentes profissões ele vai poder seguir, né, ao longo da vida, né, e na verdade a gente não fala mais de uma profissão, né, tu não estuda agora para ser o resto da vida aquilo, sim, né, tu vai muitas vezes mudando isso, tem gente que faz 2 graduações, até 3 graduações, né, então tu vai mudando de carreira ao longo da vida. Então acho que esse é um trabalho importante a gente levar até de conscientização, né,
pro aluno, né? Que tem diferentes tipos de carreira, né? Tem diferentes tipos de curso, tem cursos que às vezes ele nem sabe que existe, né? Então, tem essa troca, né? Também de levar o aluno para dentro da instituição e a instituição para dentro da sala de aula, com os professores, com os próprios acadêmicos, com os projetos de extensão, os projetos de pesquisa. Eventualmente, a participar da feira de iniciação científica deles, né? Mas é uma forma de tu levar a universidade já para dentro da escola, né? E para eles sentirem, assim, que eles vão ter que estudar, né? Porque é um caminho sem volta, a gente vai estudar sempre, pro resto da vida. Pro resto da vida. É a única forma que tem realmente de se manter, né, competitivo no mercado em si, como pessoa mesmo, né, para seguir em diferentes carreiras, né, mas você vai ter que sempre estudar, porque as coisas mudam muito rápido, né. E só complementando, eu acho que todas as universidades fazem esse movimento, né, de ir até a escola, e aí eu lembrei do que eu falei no começo, de desmistificar, porque a gente também tem o desafio de conversar com um jovem completamente diferente hoje, né, do jovem que a gente era, né, quando entrou na faculdade, quando, né, começou o processo todo. Então a gente precisa mostrar de uma outra forma, né, como é um curso, né, meu Deus, vou fazer engenharia, como funciona a engenharia, como funciona a medicina, como funciona a ciência da computação. Então, acho que todas as universidades têm essa inserção nas escolas, que é justamente para poder começar a conversar com eles quando eles estão começando a pensar sobre, né? E aí a gente faz um caminho bem bacana com eles nesse projeto. Interessante que vocês trazem é que, independente da estratégia, parece que o foco das universidades, especialmente as comunitárias, é estar sempre muito perto, né? Estar sempre, assim, estar lá dentro, né? Então, acho isso bastante interessante. Eu lembro, assim, muito de teste vocacional, de apresentações, feira de ciências e ter essa presença das universidades, de diferentes universidades, de cursinhos pré-vestibular também. Enfim, acho interessante. E acho que o que a Carol trouxe também é legal, né? Porque é uma outra geração, né? E é um perfil muito diferente. Às vezes eu brinco, né? Será que eu era tão chata? Com todo respeito aos adolescentes, por favor. Até porque o meu filho vai chegar nesse momento. Mas eles exigem outros skills de quem está oferecendo, de quem quer comunicar com eles, né? Acessá-los já é mais difícil do que, me parece, pelo menos, do que a gente quando era adolescente. Olha, eu agora falando de mim aqui, né, no processo de jornalista na universidade. Eu estou lá na Universidade de Passo Fundo há 14 anos. Eu sinto que... Começou adolescente, olha. O jovem que eu converso hoje é muito diferente do jovem que eu conversava há 14 anos atrás. Então, a gente precisa buscar estratégias para atingir ele de alguma maneira, né? É indo na escola, é trazendo ele para dentro da universidade, é encontrando ele nas redes sociais, aonde está esse jovem, o que ele quer ouvir e de que forma ele quer ouvir. E aí você falou também da questão dos pais. Os jovens hoje estão muito vinculados aos pais. Os pais estão muito ali, né? São eles que entram em contato com a universidade, são eles que vão buscar as informações. Então a gente também tem que, junto com o jovem, se comunicar com os pais dele, né? Para poder levar a informação, para poder ter eles ali conosco. Então, pelo menos para nós lá tem sido um desafio assim, meio que em família, né? Porque a gente precisa conversar com o jovem, sim, mas a gente também precisa levar essa informação até o pai, até a pessoa que vai dar o suporte para ele estar conosco lá. Até porque nessa idade do jovem, né, 17 anos, 16, 17 anos, ele nem tem a sua estabilidade para bancar a sua ou a entrada ou a sua permanência na faculdade. Seja por mensalidade, seja por deslocamento, materiais, alimentação, enfim. Então, na verdade, muito dessa captação também é de conversar com os pais, Cláudia. Sim, a gente faz direto um trabalho forte com os pais, né? Normalmente, quando o potencial aluno, né, ele quer conhecer um pouco mais do curso, ele traz o pai, o coordenador do curso, recebe o aluno e o pai. Às vezes é o pai e a mãe, às vezes vem o irmão junto, né? Então, assim, vem a família toda reunida, né, para fazer uma visita ao coordenador ou fazer uma visita guiada, que a gente chama, né? Até esse ano a gente vai abrir nós temos um evento chamado Mundo Fevale, né, onde a gente traz as escolas de ensino médio, e a ideia é que a gente tenha um dia só para receber realmente pais e comunidade, porque eles precisam estar junto, né? Eles querem estar junto nessa escolha. E eu acredito que seja também uma geração que ela é um pouco mais imatura, né? Então, ela precisa também, né,
ter claro que ela precisa estudar. Não dá para parar no ensino médio, não dá para dar um tempo, sabe? Às vezes o pai precisa estar junto para realmente mostrar que aquilo é importante, né? Que ele tem que estudar realmente, né? E essa é uma dificuldade muito grande, né? Da gente conseguir fazer com que realmente a comunicação chegue, né? E antes estava falando das redes sociais, né? Quanto mais jovem tu coloca aquela pessoa no vídeo, na matéria, aquilo que realmente vai fazer com que o outro se identifique, né? E consiga realmente fazer com que ele queira conhecer um pouquinho mais e entender um pouco de outras áreas, né? Então é importante realmente que a gente traga uma identificação visual, assim, né? O jovem falando para o jovem, né? E esse jovem acaba levando também para o pai, sabe? Agora, se tu coloca uma pessoa com um pouco mais de maturidade para falar para o jovem, ele não atinge. Não é da mesma, não recebe da mesma forma, né? E a gente tem que pensar nos dois públicos, né? Lá na UPF a gente tem, a gente tem muito semelhante em muitas coisas, né? Na universidade a gente tem o Interação UPF, que também a gente leva as escolas, os alunos do terceiro ano para conhecerem a universidade, ficam lá 2 dias na universidade, conhecendo uma grande feira, né, da universidade, onde eles conhecem lá o movimento. E aí a gente também tem que pensar nesses espaços, momentos com os pais, porque os pais vão junto, né? Claro. E aí a gente também tem que pensar nisso, porque também é momento de eles conhecerem, por exemplo, quais são as bolsas que a universidade oferece, quais são os benefícios que a universidade disponibiliza, né? Que formas de acesso a universidade tem. Né? Então, o aluno está lá, né? O futuro aluno está lá conhecendo o curso e o pai está lá buscando como é que nós vamos inserir, né, ele aqui nessa universidade. E vocês também devem ter, tanto a UPF, devem não, né? Certamente tem tanto a UPF quanto a Fevale, a coisa de receber alunos muito de fora, né? Assim, que não é do entorno da comunidade. Né? Muita gente que se muda para Passo Fundo porque é uma cidade universitária, né? A Fevale, ainda mais porque é região metropolitana, então recebe muita gente da capital. Eu conheço muitas pessoas que estudaram na Fevale, então também esse raio geográfico meio que já desapareceu, né? De certa forma, sim, né? A gente ainda faz o movimento lá na universidade do vestibular, né? A gente ainda faz o vestibular presencial, né? Com a prova presencial, exclusivamente para medicina, porque medicina tem a obrigatoriedade da prova, mas para quem quer fazer só a prova da redação presencial, a gente faz agenda e aí lá nos nossos laboratórios a pessoa vai poder fazer a prova online lá na UPF. Então a gente tem o dia D, que leva lá as pessoas e aí a gente recebe ônibus de toda a região e a gente recebe pessoas de fora do estado, já recebemos pessoas do norte, Salvador, Maranhão, Goiás, são pessoas que vêm fazer. Então, a gente também tem o desafio de conversar com essas pessoas, porque a gente está aqui na nossa realidade e conversa com o nosso público, mas a gente também recebe pessoas de fora, né? Então, como se comunicar com essas pessoas, né? É bem isso. Na verdade, a geografia, ela deixa de existir um pouco, né? E até tem assim, tem alguns cursos que realmente já tem essa característica de virem alunos de bem de longe, né? Medicina nós temos a quiropraxia, que é um curso também que vem alunos de todo o Brasil, né? Então, são características específicas de alguns cursos, principalmente esses da área da saúde, né? Mas a gente também tem aquela característica, assim, de alunos que, pelo menos na nossa região, né? De repente, de vocês é parecido, que os alunos vêm de longe, mas porque também as prefeituras pagam o transporte né? Então, a gente, que nem a gente está localizado em Novo Hamburgo, mas tem alunos que vêm lá de Canela, né? Que vem de Gramado, porque o ônibus realmente da prefeitura traz os alunos. Então, esse público, ele não mora ali mais, depois que passa o vestibular, mas ele vem de longe, né? Tem gente que vem de Montenegro, que vem de Salvador do Sul, a gente tem alunos bem de longe, assim, para nós é longe, né? Eles chegam em casa depois, quase meia-noite, né? Mas é realmente proporcionado pelo ônibus, que a prefeitura também dá um incentivo financeiro, né? Tem até municípios que pagam uma disciplina, uma parte do módulo, né? Então, também são parceiros importantes, né? Legal. Porque eles querem... Mais um público com quem vocês precisam conversar, né? Porque já não é o bastante. E essas prefeituras querem manter essas pessoas qualificadas nas suas cidades, né? Então, eles precisam que essas pessoas realmente se desenvolvam e permaneçam onde é que elas estão, né? Claro. Até para retornar para a cidade aquele investimento, né? Que estão fazendo desses alunos. Bom, gurias, houve também a gente vem falando, né, essa coisa de mudança geracional, isso mudou todo o comportamento de um mercado como um todo. Então, se antes a gente tinha poucas universidades e muita procura de uma geração que entendia dessa importância da graduação, hoje a gente sabe que o jogo virou, né? Então, assim, a gente tem
muita oferta de faculdades, universidades, de ensino superior como um todo, e um entendimento de uma menor importância, né, hoje. Talvez os nossos jovens não olhem para um diploma com o desejo que a nossa geração olhava. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre o que precisa se diferenciar, porque a gente está falando de concorrências que antes não existiam, né? A Carol estava falando, 14 anos trabalhando na UPF, certamente a comunicação há 14 anos, ela era diferente, a concorrência era outra. Então, eu queria falar um pouco também sobre essa questão do negócio, né? Que é como se diferenciar na comunicação, considerando um mar de possibilidades de concorrências que têm surgido aí cada vez mais fortes. É um desafio bastante grande no nosso dia a dia, assim. A gente tem tudo isso que a gente já trouxe aqui, de conversar com os públicos, de conversar com várias frentes, e aí tem a concorrência, que você tem toda a razão. Há 10 anos atrás, a concorrência era outra realidade, né? E aí a gente vai falar dos EADs que vieram também, e aí agora a gente tem mudanças que vão impactar também nisso tudo, mas a gente precisou se readaptar, né? A gente precisou olhar para dentro da universidade e entender o que a gente quer comunicar, porque aí a gente precisa focar naquilo. Nós não somos só mais um curso, né? Nós não somos só mais uma universidade, nós precisamos focar naquilo que a gente tem de forte. Então, a gente tem pesquisa, a gente tem extensão, a gente tem cursos com 50 anos de atuação, né? Então, uma vez a gente tinha receio de falar dessa questão da tradição, né? Que as pessoas tendem a ligar a tradição com algo velho, ultrapassado. Mas a gente tem focado em falar que tradição é segurança, né? É uma boa escolha, é você ter a certeza de que você vai investir sim, né? É um investimento, não é um investimento a R$ 9,90, como a gente fala, né? Que existe o mercado competitivo por aí, é um investimento significativo, mas que vai te dar um resultado. Né, vai te inserir no mercado de uma maneira diferente, de uma maneira qualificada. O profissional formado em uma universidade, ele sai para o mercado de trabalho diferente. E aí, eu trago um exemplo que a gente já teve lá na universidade. A gente teve empresas do nosso entorno lá, conversando conosco, que vieram procurar a universidade para fazer cursos em company, de especialização. Por quê? Porque os profissionais que estão atuando na sua empresa se formaram em instituições menos tradicionais e não estão conseguindo dar conta do recado. Não tem uma formação de base que possibilitou eles atuarem de maneira qualificada ali no processo. Então, eles voltaram para dentro da universidade e nos trouxeram essa preocupação. E aí, hoje, por exemplo, que é uma questão de mercado, a gente já consegue oferecer cursos em company. A partir da necessidade daquela empresa, a partir da necessidade daquela prefeitura, a partir da necessidade daquela comunidade, a gente olha e oferece. Por quê? Porque esse é o nosso diferencial. A gente oferece uma formação completa, de qualidade. O aluno vai ter formação, sim, de sala de aula, mas ele vai ter formação de laboratório, ele vai ter formação de dia a dia, ele vai estar na rua, né? Ele vai ter uma formação mais completa. Tu trouxe várias coisas interessantes que a gente poderia comentar mais, né? Mas é realmente essa formação integral que a gente chama, né? Que é o que o mercado valoriza, né? E aí tem aquela questão que a gente sempre discute, né? Que é o preço e o valor, né? Uma coisa é o preço daquilo e outra coisa é o quanto que aquilo realmente te agrega de valor, né? Então, assim, quando tu fala de uma instituição que tem mais de 50 anos, nós também temos 55 anos, né? Tu está falando de uma instituição reconhecida pela comunidade, que já levou vários profissionais para o mercado, vários negócios surgiram a partir desses profissionais formados pela instituição, né? Tu tem professores qualificados, tu tem laboratório, né? Porque muitas dessas instituições não tem um laboratório, né? Não tem uma estrutura realmente, né? Tu tem inovação, tu tem um parque tecnológico, tu tem, assim, o que faz com que realmente aquilo agregue um valor para a pessoa, né? Então, não é só preço, né? A gente não está falando de preço, né? A gente está falando realmente o quanto que agrega realmente, né? E o quanto que aquilo vai realmente te qualificar para o futuro, né? Na verdade, é isso, né? E a gente sente a mesma coisa lá na Fevale, né? A questão das empresas procurando cursos de qualificação que não é para
para reciclar, o que é para, né, atualizar. Não, é para dar o conhecimento que eles não ganharam, né? Então isso é muito preocupante, né? Agora com ontem saiu, né, o marco regulatório dos cursos à distância, então isso realmente vai dar uma mudada importante no mercado, né? E acho que isso realmente vai fazer com que algumas coisas mudem, né? E esse profissional precisa ser mais qualificado, né? Senão ele não vai conseguir dar conta das necessidades do mercado, né? Bom, gurias, a gente precisa finalizar, né? E eu queria, como uma última provocação, assim, quando a gente fala de graduação, a gente está falando de sonho, né? A gente está falando de vida das pessoas, a gente está falando de alguém fazer aquilo que ama, a gente está falando de alguém que queira mudar o seu entorno, enfim, a gente está falando de sonhos. Então, eu queria, como última provocação, assim, o que na comunicação é importante para que essas pessoas que buscam ali os seus sonhos, por qualquer que seja a razão do seu sonho, permaneçam ali, né? Porque a gente também tem um alto índice de desistências, a gente fala hoje, nossa... Eu vejo turmas hoje de algumas faculdades se formando com 5, 6 alunos, né? Eu lembro da minha formatura que formaram 42 pessoas do meu curso, então já não é mais uma realidade. Mas não é também esse número pequeno que entra, mas é o número pequeno que está saindo. Então eu queria ouvir um pouco assim, como comunicar com esse público para que ele permaneça lá, dando o devido valor ao diploma. Acho que é a constância, né? A gente se torna no fim, né? No fim das contas, a gente se torna uma comunidade lá dentro, né? E a comunicação, ela tem esse desafio e essa responsabilidade, eu entendo como uma responsabilidade também, de estar sempre presente, né? Lá na universidade a gente busca e tem buscado ao longo do tempo estar sempre presente na vida do acadêmico. Então a gente tem todo um cuidado até ele entrar na universidade, né? A gente vai lá, faz vestibular, faz uma festa, recebe ele, mas aí tem 4, 5 anos, né? Que ele vai ter que ficar lá dentro e a gente tem que mostrar para ele que é importante. Isso que você falou, é importante ele ficar até o final, porque vai fazer diferença na vida dele. Olha, é difícil, é desafiador, mas lá na frente você vai ter o resultado. Então, as universidades e a UPF faz muito esse trabalho de contar histórias, e aí falo da gente lá enquanto assessoria de imprensa, a gente tem um cuidado de contar histórias, a gente busca pessoas que já saíram da universidade, estão lá com o seu negócio, ou que passaram num concurso, esse era o sonho, né? Como você fala, tem vários sonhos. Qual era o teu sonho, né? Então, a gente tenta contar esses sonhos para que as pessoas possam se enxergar ali naquele sonho realizado, né? Então, a gente acompanha esse aluno, a gente busca contato e oferece, né, oportunidades, alternativas dentro da universidade para que ele possa fazer isso. Então, o aluno, na maioria dos cursos lá na universidade, ele consegue fazer estágio já a partir do 2º semestre. Então, ele vai poder já fazer um estágio remunerado, ele vai poder ter ali o ganho dele já a partir da formação dele. Eu entendo isso como fundamental, assim, porque aí ele já vai se inserir no mercado, ele já vai trocar figurinhas com quem está lá na ponta. E aí fazendo esses movimentos internos para que o aluno possa, já no decorrer da faculdade, ter contato com o mercado e poder encerrar a trajetória dele dentro da universidade pensando já na sua qualificação lá na frente, que a formação continuada é também um desafio para nós, né? Cláudia. Isso que tu traz é o trabalho que é o do permanência, que a gente chama, né? Porque uma coisa é a captação e outra ação é a permanência, né? E a gente sabe que ao longo desse tempo, né, de 4, 5 anos, muitas vezes nos cursos mais longos, né, tem os altos e baixos, né? E a gente realmente precisa estar mostrando para esse aluno que o que ele está fazendo tem futuro, né? E isso se dá realmente com a relação com as empresas, levando eles assim para, que nem nós temos o nosso parque tecnológico, a gente tem uma aproximação muito forte com as empresas do parque, os próprios professores, né? Eles também sentem quando o aluno realmente não está muito legal, não está muito satisfeito, eventualmente encaminha, né, para um trabalho mais direcionado na área da psicologia, né? Às vezes ele não tem certeza se aquele é o curso certo. Então não é só um teste vocacional, é um trabalho um pouco mais aprofundado, né? Às vezes ele não está satisfeito com o emprego que ele está, ele pode ser encaminhado para uma área, para um núcleo de oportunidades, né? Então, assim, tem o professor, ele tem um papel muito forte nesse momento, né? Que é a pessoa com quem ele está
ali toda semana. Então, o professor também tem que estar sentindo, né, em relação aos seus alunos, como é que eles estão, quais são as dificuldades, quais são as principais dúvidas, né? Porque ele não deixa de ser também uma inspiração, querendo ou não, né? Claro, ele é uma inspiração, né? Então, e de mais a mais, né, gurias, assim, se a gente pensar na nossa história, porque a gente também já foi alunas, né? Então, assim, eu não vou lembrar quem trabalhava na comunicação da minha universidade, mas eu sei exatamente quem foram os meus professores. Então, esse é um canal para chegar no aluno nesse momento de permanência que é quem crucial, tá no dia a né? dia ali com no dia a eles, dia. né? Exato. E que faz com que eles não se sintam só um número, né? Assim, e sim, poder olhar para esse aluno. Daí a preocupação também com a formação desse professor, que pode ser um assunto para um outro programa. Uma outra conversa. Eu gosto muito disso. Eu gosto quando a gente vai costurando outros programas. Isso. Bom, muito obrigada, meninas. Gostei muito do nosso papo. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pelos compartilhamentos de vocês. E até para a gente poder falar sobre isso, né? E reforçar o quanto, eu falei no início, né? O quanto a educação é um ato de resistência hoje em dia. E o quanto realmente é fundamental nós termos isso na nossa sociedade. Então, muito obrigada. Certo. Muito obrigada. E para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela sua audiência e não esqueçam daqueles pedidos de sempre de curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho para o YouTube sempre te avisar quando tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Te espero semana que vem. Tchau, tchau.